cansaço, que a outros descanse. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Eliane, né, da evangelização. E a gente preparou, a equipe da evangelização, a gente preparou uma homenagem, né? A nossa casa está em mês de aniversário. E foi um momento que a gente encontrou para estar homenageando a nossa casa. E também para os rostinhos novos que estão aí, que não conhecem o grupo de evangelização, né? Sempre falo, nunca te vi aqui, porque a gente está sempre lá em cima. Então tá aqui as meninas, ó, a Marisa, Rafaela, a Lena, essa é a equipe da evangelização, e aqui tá as crianças, os jovens, um tá ali, outro tá lá em cima, e tá todo mundo aí em pró aí dessa homenagem. É uma coisa simples, mas a gente fez com todo o coração. Espero que vocês curtem e receba com todo carinho, tá bom? E obrigado pela atenção. Vai tomar um pouquinho do tempo de vocês, né? Sair um pouquinho do comum de hoje, mas é por uma boa causa, né? Homenagear a nossa casa, que está fazendo 21 anos. E a gente não podia deixar passar em branco, tá bom? Espero que vocês curtem.
deixar, pode deixar. Pode deixar, que eu já testei. Só um minutinho, porque a gente está com uma falha técnica, mas já já. Vamos vibrar, gente. Todo mundo ajuda na vibração para. Você acha que apaga a luz? Ercília, você pode apagar a luz para a gente aqui, por favor? Obrigada. Eu esqueci da luz, gente. O que foi? Travou? Todo mundo vibrando, porque deu uma travada. Vamos pensar em Chico, vamos jogar boas vibrações, que as crianças fizeram com muito carinho, né? Ó, vamos lá, mais um pouquinho de vibração, gente. Esqueci de agradecer a palestrante, né? Você que é palestrante? Por tomar aí um pouquinho do seu tempo. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, Yuri, dá? É, tá baixo, Yuri. É naquele lá que aumenta, Yuri? Aqui, né? Era uma vez duas amigas que resolveram ir para Cabo Frio assistir às palestras espíritas em um centro espírita chamado Trabalhadores de Jesus. Já que na nação dos búzios não havia centros ainda. Chegando lá, elas viram outras pessoas moradoras de búzios. Então, a amiga dela teve uma ideia, formar um grupo de estudo da doutrina espírita. Mas como fazer? Elas pensaram e fizeram um anúncio no jornal local. Colocaram o endereço de uma delas, com o nome fictício, porque haveria um preconceito se colocasse seu filho verdadeiro. Era o ano de 2001. Escolheram o nome Esmeralda. Segundo elas, um livro muito bonito de uma autora espírita. Algumas pessoas começaram a mandar cartas. Sim, incrível que pareça, poucos tinham fixo no celular. Nem pensar. Elas fizeram contato com as pessoas e resolveram fazer a primeira reunião no dia 29 de maio de 2020, que aconteceu na rua Alfredo Silva, no número 45, na Praia da Armação, na casa de uma delas. Essa reunião foi o livro do Evangelho, como conhecemos. Ágil inicial, prece, leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo. Comentários, prece, final e água solidificada. Compareceram as duas amigas e dois rapazes, foi muito emocionante, mas cartas surgiram. Então o marido de uma delas ofereceu uma das suas casinhas, que foi dado por meio salário mesmo, na época, para criar a cena. Elas foram aos Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio, e comunicaram ao presidente da casa, que começou a dar o endereço às pessoas que moravam em Búzios. Todos juntos, número 7. E assim, as pessoas começaram a chegar, um grupo reuniu-se e deu nome à Casa Espírita Allan Kardec. Com a documentação necessária, deram entrada no cartório e assim foi criado o primeiro centro espírita da Missão dos Búzios. No dia 5 de agosto, foi feita a primeira reunião pública no novo endereço.
Entretanto, uma das duas amigas, no início da história, por motivos pessoais e familiares, resolveu manter o centro espírita lá no café, no antigo endereço. A outra amiga seguiu com o grupo na Vila Caranga. No dia 1 de setembro de 2002, o grupo reuniu-se e fundou o Centro Espírita Chico Xavier, homenagem a um médico desencarnado no dia 15 de junho. As reuniões aconteciam às segundas-feiras, às 20 horas. Conseguimos, com a ajuda do grupo e de amigos simpatizantes, comprar nossa sede em 2009. Hoje funcionamos com reuniões públicas, evangelização, vários escritores de linha espírita e trabalho social, sábado de convivência, de apoio às famílias. Somos muito gratos aos espíritos superiores que dão assistência à nossa casa, ao nosso mentor Chico Xavier e a todas as tarefeiras que, com muita dedicação, colaboraram para que a obra continue com o trabalho planejado, na espiritualidade abençoada pelo Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês, e as crianças vão distribuir assim aleatoriamente, que a gente não deu conta, não sabia a quantidade, então perdoe quem não receber, mas sintam-se abraçados por todos nós. E quem ganhar a florzinha, aproveita o momento do passe, né, para magnetizar toda a energia que vocês vão receber na casa hoje e levar na florzinha um pouquinho da energia aqui para a casa de vocês, tá? Muito obrigada, boa palestra para vocês, obrigada meninas, obrigada nossa palestrante que cedeu um tempinho para a gente aí. Obrigada. É para ela, para palestra. Esse aqui é o microfone. Você coloca aqui. Vamos então deixar as crianças terminar aí a função. Já está funcionando direito, tá? O som tá bom. Ai! Obrigada. Gente, mais uma vez, boa noite. Bem-vindo a todos à casa. Chico Xavier, emocionada. Então, alguém pela primeira vez na casa hoje, bem-vindos.
muito bem-vindos, sintam-se abraçados e qualquer informação sobre o nosso trabalho pode nos procurar depois, tá? Sejam sempre bem-vindos. Bem, vou pedir o de sempre para que desliguem os celulares, por favor, para que a gente continue nessa harmonia. Tem um aviso bem rápido a vocês. A gente tem, no próximo sábado, dia 30, é o nosso Evangelho, que a gente tem todo o último sábado do mês, é o Evangelho interativo da casa. Quem quiser será muito bem-vindo. Depois do Evangelho é às 18 horas, sábado, dia 30, às 18 horas. E após a gente sempre tem uma reuniãozinha com um cafezinho, um chazinho, para concluir a harmonização. E no dia 7, a gente tem o nosso sábado, 7/10 agora de outubro, o nosso sábado de convivência, né? E aí eu vou pedir a vocês, assim, porque é um trabalho que a gente vem fazendo e cada vez mais, cada sábado, tem aumentado bastante a demanda em função das cestas básicas. Então, quem puder, no momento a gente está precisando para completar essas cestas, 20 quilos de arroz, 20 de feijão, 20 de macarrão e 40 de óleo, porque tivemos uma doação aqui já de 10, 40 de óleo de cozinha, naturalmente. Então, hoje a gente tem como nossa palestra, ainda continuando o trabalho, sobre Chico Xavier, é nossa irmã Lene Malhano, é isso, Lene? Bem-vinda, Lene. É do Centro Espírita Amor e Fraternidade e Rio das Ostras. Então, muito bem-vinda. Boa noite. Eu acho que dei os avisos mais importantes. E é isso. A palestra online. Obrigada. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir daí de trás? Se dormirem, eu não vou ficar triste. Lene, eu vou só dar o tema e a pessoa da palestra online de amanhã, né, pelo YouTube. O tema é a importância da série André Luiz na desobsessão do mundo espiritual. E quem é a palestrante é a Carmen Silveira, do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio. Tá? Então, estão todos convidados. Eu vou passar a nossa colega para ler a página. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Diante da caridade. Em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais existiu do culto incessante ao eterno bem, recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens, incompreendidos pelos sacerdotes que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova, em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro, no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação, procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e à confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe as negociações infelizes, mas nem por isso expulsa do cenáculo ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho.
crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu, a distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes devotado o sol da ressurreição. Escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim, reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele pessoalmente às portas de Damasco, trazendo o generoso das trevas para a luz. Recorda o mestre dos mestres, e não ouvides que a caridade, sem humildade e renúncia, é quase sempre flor ressequida, que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Dado que Deus nos empresta e auxiliar constantemente é simples dever que nos cabe a todos, de vez que nenhum de nós consegue respirar sem a bênção do auxílio alheio. Caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus. Do livro Irmãos Unidos, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos à prece agora. Vamos unidas em pensamento, elevando ao Pai, a Jesus, esse irmão maior, por todos esses ensinamentos que ora vamos receber, esses exemplos dados pelo grande missionário Chico Xavier, que estejamos receptivos para esses ensinamentos, para cada dia possamos botar em prática e seguindo então esse caminho reto, esse caminho da luz, que tanto o Mestre nos ensinou. Esteja conosco, Jesus, espiritualidade amiga desta casa, para que possamos ter uma noite realmente de grandes ensinamentos e que nos fortaleça nessa caminhada. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, passando, acho que você vai precisar, Lene, do telefone, do microfone, para cada... Mas esse tem que ficar também. Será que vocês conseguem ouvir minha voz daí? Precisa de microfone? Se precisar, eu levanto a voz. Mas se dormirem, não fiquem tristes. Porque a essa hora alguém dorme, né? Mas eu sei que o Espírito está por aqui, certo? Não se preocupem. O que acontece? Ela falou ali grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos, Chico já deixou, né? E a gente aqui fica só olhando, só lembrando, tentando, né? Não esquecer. Porque a matéria que a gente deu na escola, há 15 anos atrás, a gente lembra? Todo mundo estudou conjunto aí, a maioria, não é? Lembra de conjunto? Lembra de todos os sinaizinhos? A gente troca tudo. Então, somos tão crianças que precisamos de um protetor, uma mãe, um pai. A gente precisa de muitas coisas para que a gente não o quê? Esqueça. Que a gente seja sempre o quê? Lembrado. Não mexa aí, menino. Já falei 10 vezes. Não mexa aí, menino. Mas eu dou educação para ele, mas ele esquece. Até parece que a gente não esquece, né? Tem dias que a gente bota a chave da casa e fica, onde é que eu coloquei a chave da casa? Aonde? Você viu a chave da casa? Mas não é só idoso não, jovem. Ué, você botou a mochila da escola, tá onde? Não vi, eu entrei, mas onde é que eu botei a mochila da casa? A mochila. Onde é que foi? Cadê o tênis? Ih, tá na hora de ir para a escola, não acha nada, uma correria. Então, somos assim o quê? Esquecidos.
Constantemente esquecemos de quem? De nós. Há uma tendência grande da gente não esquecer do vizinho, não esquecer da vizinha, mas da gente a gente esquece. A gente esquece as coisas que estão dentro da nossa frente, a gente esquece. Então, falar de Chico é como se ele dizia que ele era um cisco, a gente é o quê então, hein? Nem poeira, né? Poeira. Quando a gente compra aquele saco de pano de chão, na feira ou no supermercado, branquinho, tá grosso, duro, né? Você vai limpar, mas não limpa direito, né? Mas quando ele tá molinho, limpa com a beleza, né? Limpa bem a beça, né? Por quê? Porque ele está o quê? Amaciado, apanhado, né? Assim somos nós. Precisamos desse constante apelo dos nossos queridos mentores, que não nos abandonam. O que se passa? Esse momento aqui de lembrar dessa linda situação que com certeza foi intuição do alto, porque a gente, né? A gente esquece até da gente, imagina lembrar das missões. Então, com certeza foi uma missão do alto para agregar vários e vários que já passaram por aqui, alguns talvez já tenham até desencarnado, outros não, outros encarnaram, né? Até os desencarnados já podem ter até encarnado, a gente nem sabe. Então é um vai e volta toda hora, né? O que acontece? Eu morando em Rio das Ostras, minha nobre e linda filha veio morar em Búzios. Aí, dia passa, mês passa, o ano passa, eu disse, ela está fora do centro, isso não está legal. Eu vou ter que ir lá em Búzios. Aí caço na internet, Chico Xavier. Ai, que ligação fatal. Vou ter que ir lá, durmo lá. Filha, vamos ao centro. Como quem não quer nada, querendo. Vamos lá. Vai que ela fica, né? Aí eu cheguei aqui 7 horas, mais cedo, aí falei com um, falei com o outro. Me dá um zap, você quer um zap? Porque se o astral tem zap da gente, a gente precisa ter zap do outro, né? Porque a ligação, né? Aí o que acontece? Eu fui dormir lá, como quem não quer nada. Vamos lá no Chico. Aí estava assim, aquele período da pós-pandemia, né? Aquele pingado de gente, né? Eu disse, não importa, tem a casa, casa que importa. Aí meu neto veio, aí ficou aí na evangelização. Minha filha é evangelizadora. Evangeliza até dormindo, é uma beleza. Então, aí eu fiquei feliz. E constantemente eu venho aqui, eu disse, está indo no Chico? Fico eu monitorando. Está indo no Chico? Falo com a Márcia. Márcia, tem visto a filha aí? Está tudo bem? Por quê? A necessidade da gente não esquecer. Claro que todo mundo aqui é espírito evoluído, está cheio de asas aí, quase voando, né? Todo mundo evoluído aqui, né? Mas a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar de quê? O que é que nós viemos fazer nessa encarnação? Alguém sabe aí? Contaram aí? Algum... Fala, pode falar. Olha, depois me dá o endereço, onde é que eu vou aperfeiçoar? Alguém mais aí tem algum endereço? Aí, alguma? Perdoar. Nossa, você daqui ó, com asa também. Meu Deus, só tem gente. Tem mais gente aí atrás? O que veio fazer aqui? Não vai dizer que só veio tomar passe. É isso? Veio pegar indulgência? Veio passar a sacolinha? Veio botar pedido lá para os irmãozinhos que estão lembrando que a gente existe? O que nós viemos fazer aqui, gente? O que a gente veio fazer encarnado? Aprender. Segundo o Senhor Jesus, ele disse que a gente veio aprender a amar. Não é ser amado, é amar. Mas a gente quer ser amado. Muita coisa. Fulano não me amou, sai, risca, sai fora. Risca meu nome do seu caderno, tira fora. Não estou sendo amado. Eu vim aqui para ser amado. Eu quero ser feliz. Mas no mundo tereis aflições, risca essa frase. Não, isso não. Perdoar as ofensas, risca isso. Assim está ficando muito ruim, o negócio está ficando ruim. Está difícil. O que eu vim fazer aqui? Ser amado? Não. Amar.
Acabei de encontrar o José. O que eu vou oferecer para o José? Eu tenho tempo para o José, eu tenho paciência para o José, eu gosto das qualidades do José, tenho paciência com as dificuldades do José. O que eu vou oferecer para o José? Não, eu quero saber o que o José tem para me oferecer. Aí começa. Se olhar para o lado, vai ver só. Eu ligo toda hora, fico tentando, aborrecendo. Tá onde? Tá com quem? Tá onde? Tá fazendo... Primeira coisa que você escuta, eu então adoro andar de van. Primeira coisa que liga, o telefone feminino ou masculino, tá onde? Ah, eu queria ganhar na loteria. Toda hora tá onde? É uma fiscalização 24 horas. Como se a gente não consegue ver que o outro é o outro. Ele tem a evolução dele, a liberdade dele, mas a gente quer enquadrar. Eu estou falando bobagem? Não, se eu tiver, você, por favor. Não quero você passando mal. Fala, meu irmão. Não é à toa que os homens falam que mulher é polícia, né? Ó, situação. Abafa o caso. Então, nesse momento, se Jesus desceu, se diminuiu toda aquela luz imensa dele, para que a gente aprendesse essas 4 letrinhas, será que não é por causa dessa ausência que eu sofro, que ainda não aprendi a amar o outro, nem a me amar? Será que não é por aí que começa essa situação? Esse livro daqui caiu na minha mão, porque eu fui fazer uma palestra aí, me pediram outra. Aí eu, Chico, o que você quer que eu leia? Me deram um monte de livro, li todos. Na hora, faço o quê? Esse livro. Aí, daqui, estou falando porque daqui que eu vou falar as palavras que eu vou proferir agora. O que acontece? Um dia um rapaz se empolgou e apostou nos elogios feitos a Chico. Numa carta enviada de um centro espírita de Belo Horizonte, definia sua presença numa sessão como indispensável. O Chico era indispensável, ele tinha que ir lá naquele centro. Não podia dar desculpa, tinha que comparecer. Nem mandar alguém substituí-lo. Claro que ele era insubstituível. Chico pediu a Rômulo Joviano, que era o patrão dele lá da Fazenda Modelo, que ele trabalhava lá, né? Aí ele pediu 2 dias de licença. Me dá 2 dias, porque eu sou insubstituível, eu tenho que ir lá, que estão me chamando. Aí ele vai, pega caminho da cidade, da capital mineira, no meio do vagão do trem. Chega, mano. Bonito, né? Tá se sentindo? O quê? Bonito? Não, bonito eu sou. O que você tá se sentindo, Chico? Tá se sentindo insubstituível? Você pede 2 dias de licença. Aquele serviço lá do seu Joviano é seu ganha-pão. Aí ele abaixou a cabeça. Emmanuel, não é fácil. Aí o que aconteceu? Chico desceu do trem e tomou de volta. E voltou para o trabalho e nunca mais faltou um dia de trabalho, nem doente. Todos os obstáculos para viajar foram satisfeitos. Ele teve uma lição. Eu fico vendo, sou aposentada, né? Há muitos anos. Eu fico lembrando de quantas vezes eu dei atestado médico. Muitas vezes, hein? Era uma filha doente, era um neto nascendo, era alguém que estava com um problema e outro. Mas eu dizia para mim mesmo, não, é por necessidade. Aí hoje eu fico pensando, outras pessoas poderiam ter ido no meu lugar, mas eu rapidamente, eu sou farmacêutica aposentada, farmacêutico não precisa daquele, me libera aí que fulano está precisando de mim. Aí, olhando para isso, eu penso assim, se ele deixou exemplos, hoje, por causa disso daqui que eu li, quase que eu não vim aqui. De manhã cedo eu crio uns netos. De manhã cedo o mais velho, com 20 anos, começou a passar mal, fui para o pronto-socorro.
Cheguei em casa, ele desmaiando. Eu tô mal. Não me deixa, não me larga. Aí eu disse, não, mas se o Emmanuel tivesse aqui, o que ele ia falar? Deixa esse preguiçoso aí, né? Aí o que eu fiz? Desencargo de consciência. Sabe como é que é a avó, né? Fui lá, aferi a pressão normal, temperatura normal. Olhei para ele, amor, vou te deixar aqui. Aí eu fui para o centro que eu frequento, conduzi um estudo lá do Evangelho, de 3 às 4. Aí desliguei o celular, porque eu sabia que se eu ficasse com o celular ligado, ia ter aquele monte. Primeira caridade é em casa. Eu ia escutar essa frase. Eles estão afiadíssimos. E me ajudam muito, me ajudam. A senhora não vai fazer caridade dentro de casa, só fica na rua. Vai para cá, vai para lá, não para em canto nenhum. Mas às 6 da manhã, eu estava preparada para ir para o pronto-socorro. Passei a noite subindo e descendo, olhando a bênção. E eu mediquei a semana inteira. Cheguei no pronto-socorro, eu escuto uma risadinha, mas fico quieta. Aí, na hora que ele entrou na sala que chamaram, vem comigo, vó. Eu disse, não posso. A moça disse que você é maior de idade. Vem, vó. Eu digo, não posso, você é maior de idade, vai você. Aí ele, me abandonou, né? Ele esqueceu que ele é maior de idade, que eu sempre entrava, né? Agora ele é maior. Bem maior. Ele é enorme. Aí, naquele momento eu pensei, será que vai ser assim quando eu tiver que dar tchau de vez? Tá me agarrando, me larga. Aí, quando ele volta, eu disse, cadê a receita? Ele, tá aqui. Eu, por que essa cara feia? Porque isso a senhora já está me dando. Eu disse, a caridade começa em casa, eu já estava fazendo a caridade. Eu já estava fazendo a minha obrigação. Mas fui lá para quê? Para deixar ele conformado, para não dizer que estou com de uma gripe virar o quê? Uma pneumonia, eu fazia aquele drama, né? Não é por causa dos homens não, mas geralmente, né? Para ficar quieto. Então, uma situação, Black and Decker. Aí, vamos para o centro. Não vai dar o lanche? Eu disse, olha, está tudo ali na mesa, vocês podem pegar. Alguém está com de mão? Vai pegar. Então, o que acontece? A gente é testado o tempo todo. Olha, eu tinha acabado de ler isso. Aí um colega para mim fala assim, olha só como é que é. Você chegou do pronto-socorro? Se quiser, eu dou um estudo hoje de tarde. Eu moro na rua do centro. Tia, desculpa. Não, né? Uma quadra. Eu disse, querido, obrigado, eu te agradeço. Eu já estou aqui no local, já dentro do centro. Entendeu? Mas o tempo todo a gente é chamado para quê? Vai hoje não, deixa para amanhã, procrastinação. Depois, natureza não dá salto, você quer evoluir da noite para o dia? A gente vive sendo cercado dessas frases, né? Só que a gente esquece que aquele primeiro lar que a gente teve, já foi. A gente ficou reprovado e veio para esse daqui. Então, a gente não está escutando pela primeira vez nada. A gente já teve tudo. Nada é novo em nossa volta. Nada. Aí você falou, viemos aqui para estudar, né? Se o planeta tem 4 bilhões e meio de anos, e a gente veio de outro, há quantos bilhões a gente está escutando o Evangelho? E a gente ainda não sabe. Só o que Jesus pediu, amar, a gente ainda não conseguiu aprender. 4 bilhões e meio, só aqui, fora o outro. Quantas vezes a gente vai entrar e sair? A gente está aqui bonitinho, com ventilador, segundo algumas pessoas aí na mídia, não vou dizer o nome, eu não gosto de fofoca espírita, mas eu vou falar metade da fofoca, que a gente não vai encarnar mais de novo num lugarzinho bom, não. Que tudo isso que a gente escutou, a gente vai levar para os lugares mais difíceis. Né? Às vezes um lugar que não tem água, não tem asfalto, muitas dificuldades, pessoas com dificuldade de ouvir a palavra até de Jesus. E talvez a gente nem conheça essa palavra por onde a gente passar.
Então a gente, vou pro centro hoje não, tá calor, e hoje tá chovendo. Cada hora a gente tem uma desculpa. Meu pé tá doendo, meu pé tá assim, meu pé tá assado, minha cabeça tá doendo, não vou pro centro hoje não. Morando do lado do centro, eu tô falando de mim. Olha a situação. Aí, o que acontece? Os problemas lá em Pedro Leopoldo se sucediam com o Chico. O número de pessoas à procura do Chico era enorme, aumentava demais. E aí o patrão dele na Fazenda Modelo não aguentava, toda hora era gente aparecendo. Aí apareceu uma senhora lá na Fazenda Modelo, onde está o Chico? Aí o patrão dele, aqui não está. Ele foi para casa. A mulher, obrigada. Andou. Só Deus sabe como. Chegou em casa, na casa do Chico. O Chico está? Não, ele está no trabalho. Não é possível. Aí voltou para o trabalho, ele não está. Aí ela, guarda só, chegou de noite. O que essa irmã fez com ele de noite? Alguém já leu essa história? Não leram essa história? Quando ela dá de cara com o Chico, esbofeteia com a maior força. Qual foi a força? De ida e volta. Ela foi se enchendo de energia. Cada não que ela levava, a mão ficou pesada. Esbofeteou o Chico. Aí o Chico, calma, minha senhora, o que está acontecendo? Eu fui procurar, começou a falar, pois é, minha senhora, a senhora me perdoa. Aí ele olhou o Emmanuel, fala com ela direito. Mas ela está aqui me maltratando. Fala com ela direito. A gente vai falar com alguém que está esbofeteando a gente assim? Não vai não? Mas a gente não quer evoluir? A gente não quer virar Chico? Nem Cisco, nada? Poxa, tá difícil, hein? Então, aí eu fico com a cara inchada. Anda, cachorro, me leva lá para aquela sala e me dá um passe. Anda, cachorro, me leva para aquela sala lá e me dá um passe. Tá pensando que eu sou o quê? Ficar para lá e para cá, para lá e para cá? Vocês pensam que eu tenho tempo? Anda, cachorro. Se a gente escuta um anda, cachorro, a primeira coisa que a gente vai falar, tá pensando que tá falando com quem? É verdade ou mentira? Eu sou ser humano, que isso? Eu estava no meu horário de trabalho, a gente ia dar aquela explicação, se sentindo. Volta amanhã. Ou volta amanhã. Aí, ele no dia seguinte, volta ao trabalho dele lá na Fazenda Modelo. Aí o seu patrão, Joviano, olha para ele com a cara toda inchada. Aí olha, aí fala assim, o que foi, Chico? Nada. Eu encontrei a senhora que veio aqui. Aí, mas eu bati com a cara na parede, eu esbarrei na parede. Aí o patrão esbarrou dos dois lados e continuou a situação, né? Aí, numa situação em que a gente vê que tudo que a gente faz, a gente acha que tem o quê? Que a gente tem direitos, né? Os problemas se sucediam. Aí, uma noite, ao entrar, depois de conversar com Emmanuel, né? Aí ele ficou se contorcendo de dor. O próprio Chico com aquela dor imensa. Aí ele coloca assim, eu não aguento mais essa agonia na minha vista. Se fosse saudável, poderia aumentar até a produção de fazer os livros, que o Emmanuel cobrava dele os livros. Ouviu mais uma resposta dura do Emmanuel. Sua condição não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece com outras criaturas. Se nem Cristo teve privilégio, por que você queria ter privilégio? Aí ele falou, e se eu quiser parar com esse negócio de escrever? Sobe. Subo como? Desencarna. Você encarnou só para escrever livro? Não quer escrever, não? Só falta dizer, canta para subir. Sobe. Mas eu não tenho nem direito, que livre-arbítrio é esse que eu não tenho? Não posso parar. Estou com a vista ruim, sangrando, você ainda tem a outra, se vira.
A gente, né? Vou pedir uns dias de licença no serviço, vou ficar em casa, de perna pro alto. Vou descansar, né? Descansar. Essa situação que a gente pensa assim, porque Chico era um super médium, escutava, via, ouvia, fazia, levitava, mas quanto sofrimento ele passava. Todos nós aqui temos dores, todos. Dores que já foram vencidas, dores que estão marcadas, dores que viraram mágoas, vários tipos de dores, mas temos dores. O dia que a gente não tiver dor, a gente não encarna. A gente só vai para a escola para estudar, não é para estudar aí? A minha amiga falou para estudar? A gente encarna para estudar. Não, a gente estudou lá em cima e encarnou para fazer o quê? Os testes e as provas. A gente estuda, tem que fazer o teste, a prova para colar o quê? Para passar para outros, para vencer outras. Quantas virtudes a gente já adquiriu desde o dia que encarnou nesta vida, nesta época aqui. Muitos eram nervosos, eu era muito nervosa. Hoje eu estou um pouquinho menos. Muito nervoso. Né? Como é que eu vou ganhar tolerância se eu não tiver nada para me irritar? Eu adoro cachorro, ele lá e eu cá. Agora eu estou com um cachorro bem perto de mim. Eu já consigo. Ele fica chorando na minha janela e eu digo, ai meu Deus. Eu lembro do Chico. O Chico amava cachorro. Eu disse, eu gosto de cachorro, mas aí 3 horas da manhã ele quer fazer xixi, mas não quer fazer xixi no quintal, ele quer ir lá na rua. E estava frio, chovendo. Eu dizia, agora, Senhor, faço o quê? Né? Aí eu olhei pela janela, meu irmão, aguenta firme. Ele, Aí eu apelei. Chamei meu neto lá em cima. Querido, você não gosta do cachorro? Tô indo, vó. Aí desceu ele. Aí o cachorro pula, faz uma festa com ele danado. Ele olha pra mim e fica assim, ó. Tipo, você... Eu não precisei botar nada para ele não entrar na minha casa. Eu só olhei sério para ele, ó. Aqui é teu circuito, ali tu não entra. Ele olhou sério, vai assim. Aí, meu neto, a senhora tá melhorando muito. Até o cachorro já entende, não pode ir mais à frente. Aí o que se passa? Nós temos a situação num tempo, aconteceu uma coisa engraçada com o Chico. Alguém conhece a história do cego que caiu de uma ponte? E o Chico ficou enrolado com isso? Não foi o Chico que jogou, não. Ele caiu, ele tava, além de cego, não estava bem, ele caiu da ponte. Aí ele caiu da ponte, bateram na porta dele, Chico, tem um rapaz aqui que, além de cego, caiu da ponte. E ele precisa ser acolhido. O Chico, claro. Aí ele pensou, da onde que eu vou arrancar uma moeda para alugar um lugar para esse rapaz, né? Ele não pediu a ninguém. Não compartilhou, não passou lista, não fez nada. Foi lá, as comunicações. Foi lá e alugou um quarto. Mas o Chico trabalhava de dia. Ele só podia ficar com o cego que horas? À noite. Né? Nesse período, ele estava com essa possibilidade. Aí ele foi lá, alugou um quarto dentro das condições que ele podia, botou o idoso, botou no jornal um pedido, né? No jornal que precisava de uma pessoa que ele pagaria muito bem para tomar conta do cego de dia, porque à noite ele tomaria. Aí apareceram 2 irmãs meretrizes. E elas chegaram para ele e falou assim, Chico, serve a gente? Nós não vamos cobrar. O Chico, claro, minhas irmãs, claro. Aí todo dia, quando o Chico chegava da Fazenda Modelo, ele juntava o cego, as 2 irmãs e ele, e fazia o culto do lar. E elas iam embora.
Passado 30 dias, uma delas chegou para ele e falou assim: nós não vamos poder continuar. Aí ele: por quê, minha irmã? Primeiro que o médico esteve aqui e falou que ele já está bem. Já está machucado, tombo, já melhorou. Segunda coisa é que eu arranjei, uma delas falando, eu arranjei um trabalho numa tinturaria numa outra cidade e eu vou receber uma condição para trabalhar lá honestamente. Aí eu digo: nossa, que maravilha! E a outra falou que seria conseguir um serviço de enfermeira e ia também trabalhar com honestidade. Aí ele falou: nossa, olha, elas trabalharam de graça. E o que elas receberam? Uma mudança de vida. Correto? Uma mudança de rota na vida. Lembra-se de todos que Jesus teve contato, para quem que ele apareceu primeiro? Madalena. Porque a Madalena fez um esforço imenso para poder chegar e se sentir com Jesus dentro daquilo que ele pediu. Vai e ama. Ama. E o que essas duas fizeram aqui? Caridade? Não. Amor. Elas tinham esse sentimento para doar para aquele cego, para cuidar dele. Elas não chegaram lá falando: vai fazer a caridade, vai ficar com ele, tadinho. Não. Elas foram lá para quê? Para doar por amor o tempo delas. Sem se preocupar se seria aceita, o que aconteceria, qual era o julgamento, não estava nem aí. Só perguntou se ele aceitava. E ele aceitou, né? Eu lembro disso, de uma situação em que a minha quarta filha estava pequenininha, eu tinha um trabalho na faculdade para fazer, lá no fundão, e a moça faltou. Eu, agoniada, peguei o táxi, botei toda a filharada que eu tinha para dentro do táxi, lá na Sans Pena, vamos para a rua. Aí o motorista: a senhora é maluca? Eu digo: eu vou achar alguém para cuidar das minhas filhas hoje. O senhor vai me botar no caminho. Aí passo por rodei a Sans Pena toda. De repente, uma senhora com um peito seco, o outro com uma criança e outra criança na mão: me dá uma esmola. Aí eu abri o carro, abracei ela. Além da esmola, você quer um trabalho? Mas como? Com 2 crianças? Onde? Não sei o quê. Eu digo: entra no carro. Foi a pessoa que cuidou dos meus filhos, dos meus bebês. Meu Deus do céu. Então, às vezes a gente racionaliza demais a situação e o bem está na tua frente e você não está vendo. A coisa mais triste, segundo Céu e Inferno, né, que é o Muro das Lamentações, o que acontece? Ah, se eu soubesse disso. Ah, deixei de fazer isso. A gente vive no ai. O do que lembra e o do que não lembra. Quantas coisas nesse momento a gente poderia começar a pensar a fazer. Aí eu estava num trabalho lá no centro que eu frequento, que era o sábado com as mães, né? Aí a gente começou, ama a família, abraça a família. Aí, de repente, eu escutei uma frase: se a caridade começa em casa, como é que está a sua família? Deu ruim. Aí eu cheguei em casa correndo, ligo para um irmão, ligo para o outro. Aí comecei a caçar os irmãos. Eu disse: sei lá se eu vou amanhã, se eu vou hoje, né? Vou correr para ver o que dá para ganhar de tempo, né? Vamos correr. Até o outro sábado, que era todo sábado trabalho, todo sábado. Eu falei assim: não, meu Deus do céu. Como é que eu vou chegar lá para as mães falando o que vocês estão fazendo se eu não estava fazendo? Aí eu: ô mãe, oi minha querida, meu irmão tá aí, tá? Deixa eu falar com ele. Querido, saudade, doida para te ver, meu irmão, mentirosa. Você não me viu um tempão? Eu digo: não fala assim, meu irmão. Eu não esqueci de você, não. Tá lembrando por quê? Quer alguma coisa? Tá pedindo alguma coisa? O que você quer? Eu disse: Senhor, o caminho não vai ser fácil, mas também impossível não vai ser. Aí,
Não é por conta disso, mas isso ajudou. Um passeio eu fiz lá na casa da minha mãe, né? Aí fui e contei para minha mãe, mãe, eu tenho que unir meus irmãos, eu tenho que me unir. Aí comecei a pedir perdão. Cheguei que eu tinha feito uma maldade com ele. Fiz uma maldade com meu irmão. Eu estava com meus 12 anos, mais velha, 4 irmãos homens. A minha mãe, toma conta que eu vou para a Federação Espírita lá em Niterói. E eu tinha que tomar conta. Aí eu tinha um de 4 anos para 5 que ficava, quer água? Não. Quer mate? Não. Quer chá? Não. Quer mamadeira? Não. O que você quer? Só chorava. Eu disse, Jesus dá conta, o que eu faço? Mãe Maria. Fui falar em Mãe Maria, na hora eu lembrei do alho. Não sei nada o que tem Mãe Maria com alho, mas na hora me veio o alho. Aí eu olhei para aquela vasilha que a gente soca alho, botei a cabeça do alho toda, foi com casca e tudo. Chamei o outro abaixo de mim. Tu pega esse chorão, leva lá para o banheiro. Quando eu entrar, você abre a água do chuveiro. E os buracos eram grandes antigamente, não é fininho igual hoje, não. Leva ele rápido, que eu vou ser mais rápido que um leão. Peguei sal grosso, aquele alho todo, quando ele entrou, vupo no nariz dele. Eu digo, canta para subir, meu irmão, tu não chora mais nessa casa. Eu contei isso para ele. Eu não lembro disso não, disse, graças a Deus. Ele não... Eu pedindo perdão por uma coisa que nem era necessário. Minha mãe era, pelo menos lavou tua alma. Eu digo, com alho e sal grosso. Então, tem coisas que a gente faz na infância, faz na vida, e parece que você botou para um canto, vai, abre as folhas. Aí eu cheguei para o outro, ih, o que você quer? Tá meio estranho. Vem cá, meu que querido. Não, é um dia que eu fui dar banho em você, sem querer, querendo, você estava chato demais, eu joguei muita água, eu acho que você quase morreu afogado. Eu não lembro disso não, disse, graças a Deus, eu não lembro. Mais um que não lembra. Né? Então, eu comecei a juntar a galera e comecei a falar coisas da infância que eu fui puxando para varrer, limpar a barra, né? Vai que hoje eu tenho que começar, né? Aí, daqui a pouco, no grupo, aí eu fui dar um abraço no que é mais difícil, fui dar um abraço nele, ele, quero abraço de você não. Eu disse, que isso, meu irmão? Poxa, lembra da nossa amizade, ele, que amizade? Toda vez que você, teus filhos iam nascer, você não ia buscar na maternidade, você mandava eu. Digo, ele, tá certo. Então, pela nossa amizade, que é isso? Vai que a gente nasce junto no mesmo corpo, com 2 cabeças. Ele, não, eu digo, então, vamos nos abraçar. Vamos começar por aqui. Né? Aí, ele começou a me botar uns apelidos lá, mas eu quase não posto, eu só olho no grupo, não posto nada, só fico vendo. Né? Mas nesse momento começou dentro de mim levantar o quê? Eu não preciso desencarnar para pedir perdão. Eu posso pedir, se estiver vivo, pessoalmente, se não estiver vivo, mentalmente. Tem gente que eu sei que está viva, mas eu não encontro. Entendeu? Aí morreu um tio meu. O irmão dele é pastor da igreja. Aí fomos lá para o culto, lá em Itaboraí, foi um culto lindo. Aí todo mundo da igreja lá. Aí a primeira coisa que meu tio, que é pastor, falou assim, aqui ele não está mais. Eu, glória. Mas vamos fazer uma referência. Alguém tem uma coisa boa para falar dele? Aí eu, levantei o dedo. Eu tenho. Meu tio é uma pessoa muito boa. Nossa Senhora. Ele consertava a bicicleta de muita gente, nem cobrava. Era uma pessoa maravilhosa. Aí daqui a pouco, o filho dele sai com um texto lindo, no final fala, Santo Agostinho. Eu disse, glória! Maravilha, o negócio está melhorando. No final do culto, lá do cemitério, esse tio chega para mim na frente de todo mundo. Eu vim te pedir perdão. Eu disse, já está voltando o perdão, né? Eu que estava pedindo, agora já tem gente me pedindo. Que maravilha! 1-0, né? Aí eu disse assim, tio, perdoar de quê? 40 anos atrás. 40 anos atrás, eu emprestei uns pedreiros meus e eles disseram que você era pior que um sargento.
Você sacrificou os pedreiros. Eu digo, perdão, tio. Eles ainda estão vivos, tio? Me fala aí para eu poder conversar com eles. Mais coisas que eu já nem lembrava. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Aí eu falei assim, mas o que eles reclamavam de mim? Ah, que você botava eles para trabalhar o dia inteiro. Eu digo, não era para trabalhar o dia inteiro. Não, tia, era para fazer o quê, então? Serviço de escritório? Que isso, tia? Era uma temporada que eles estavam passando e eu precisava do serviço. Mas eles falaram que você foi rígida demais, foi durona, cobrou muito deles. Ah, eu sei, uma coluna que estava assim, né, tia? Que eu pedi para fazer assim, né, tia? Ah, tá certo. O senhor tá certo, mas eu mesmo assim eu vou pedir desculpa a eles. Mas depois desse perdão que eu recebi, não, que ele me pediu perdão, né? Começou na família, um e o outro começar a pensar. E isso foi muito interessante, que a minha mãe começou a me pedir perdão de um monte de coisa que eu nem lembrava também. É desse jeito. Então, o que se passa? A gente, muitas das vezes, lê, e está tudo na nossa frente. Tudo na nossa frente. Quantas coisas que a gente ficou mimimi, sensível demais, e a gente deixou passar muita coisa. E hoje a gente vê o Chico aí, chamado de cachorro, esbofeteado, né? Passado por situações horrorosas, dificílimas, e o que a gente sabe é pouco, porque o que ele viveu mesmo ninguém sabe, só ele. A gente conhece um pedaço de que alguém contou, mas é verdade. E tudo? E tudo? Não, eu queria saber se sobre esse negócio do Chico aí, como que fica a questão dos direitos humanos? Porque tem pessoas que não falecida, daí só porque você é unido, não vai te batendo. Claro que não, não vou sair por aí, a gente não vai sair por aí batendo. Mas olha em que tempo que ele nasceu, né? Olha, não tinha leis, mas existia um Emmanuel. O Emmanuel hoje poderia estar aqui, o Chico tomando garfada. E o que o Chico falou? Ele ficou revoltado, magoado com a madrinha que machucou ele? Ele falou o quê? Ele falou, e isso a gente sabe porque ele falou no Pinga Fogo. O que ele falou no Pinga Fogo? A gente tem isso gravado. Eu passei por esse sofrimento para me preparar para o que vinha. Eu lembro, na época eles perguntaram até se ele usava droga. E ele, o irmão dele veio a falecer, ele não pôde fazer nada pelo irmão. A cunhada internada, doente, ele não pôde. Tá vendo? Cura todo mundo na rua e dentro de casa não cura. O santo de casa não faz milagre. Né? Muita gente achando que ele ficava com dinheiro de muitas coisas. E é desse jeito. Eu constantemente, de vez em quando, passo por uma coisa assim. Vou fazer um negócio e a pessoa que nada, você pegou dinheiro dos outros. E às vezes a gente escuta. Mas isso faz parte. O que a gente não pode é começar a se sensibilizar. Ah, eu sou uma sofredora. Ah, eu sou um sofredor. A gente olha na história, acha bonito esses homens que passaram por tudo isso. Mas a gente não aguenta 1/10 disso. A gente não aguenta. Logo, com o que você acha que eu estou falando? O que você acha que está falando? A gente começa a se impor. Não quero sofrer. Mas o sofrimento que a gente causou aos outros lá atrás, como é que fica? Infelizmente, se a gente não está na pele, fica difícil. Dizem, fofoca astral, tá? Aí não é nem espiritual, é fofoca astral. Dizem que nem 1/10 a gente passa daquilo que merece passar. Porque a gente não aguenta. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo é uma casca tão grossa que a gente não consegue aprender as lições para a gente mesmo evoluir e sair daquele sofrimento. Né? Então, a dor é a nossa professora, para que a gente aprenda o quê? A não se desesperar, a não fazer do sofrimento um coitadinho, e que a gente possa saber o quê? Que cada situação tem uma justiça, um aprendizado. Não tem ninguém sendo injustiçado na face da terra.
Contam aí também, a fofoca do astral, contam que Chico, nessa encarnação, refez muitos pontos que estavam pendurados para trás. Então, essas dores, esses sofrimentos todos, não foram em vão. Não era injustiça. Tinha porquê. Nesta encarnação, ele veio preparado para aguentar tudo isso, para ele poder o quê? Zerar. A gente não vai fazer uma renegociação de dívida. Não, bota mais isso, bota mais aquilo. A gente quer se livrar da dívida. Aí a gente fica o quê? Sendo preparado no astral para que a gente possa expiar, resgatar, passar pela prova para a nossa própria evolução. Eu só lembro de um caso de um japonês, se a história não for assim, é parecida. Ele estava lá no Japão, ele não falava português, mas ele viu numa TV lá, há muitos anos atrás, numa TV, o Chico aparecendo aqui no Brasil. E ele estava com um problema de saúde muito grande. E ele dizia, puxa, um dia, quem dera que eu pudesse ir lá falar com esse homem. Ele não conseguiu. Mas ele sonhou com o Chico. Ele sonhou com o Chico, Chico conversou com ele. Passado muito tempo, uma situação que aconteceu com ele veio parar no Brasil e ele conseguiu ver o Chico. E o Chico reconheceu. Como é que o Chico tinha essa memória espiritual? Como é que ele sabia? Esse no Pinga Fogo, esses repórteres da Vinácia e os outros quiseram enganar ele, né? Tá no filme. E ele não chegou lá, não botou lá na dedicatória o nome verdadeiro das pessoas. Ele conseguia captar o pensamento das pessoas. Conseguia. Né? A pessoa tentava enrolar, enganar ele ia lá, via. Numa época que estava com aquela fila enorme, não sei quantas pessoas, muita gente, alguém chegou lá e uma senhora caiu, uma moça caiu, aí ficou o pessoal, está querendo passar à frente, está querendo passar à frente. Aí ele parou tudo, chama a minha neta aí. Aí ela veio, já tinham machucado ela. Aí ele parou tudo, ficou com ela um bom tempo. Aí depois ele falou para o rapaz do lado, ela estava passando mal. De todos ali, a que mais precisava naquele momento era ela. E na hora lá, todo mundo querendo, empurrando ela, não passa à minha frente. É assim que a gente vai querer mérito. Primeiro eu, depois eu, ainda eu. Né? O que sobrar eu faço para os outros. Mas primeiro eu. Então, gente, falar do Chico é lembrar que a gente ainda está encarnado. Só por hoje a gente pode mentalizar aqueles irmãozinhos que a gente, não é que botou o alho com sal, né, mas que a gente fez alguma coisa e que a gente possa pedir mentalmente perdão, de coração, lavar a alma, dentro do que a gente puder. Porque eu estou falando de coração para vocês, está fazendo um bem enorme para mim, na minha idade, né? Daqui a pouco eu chego aos 100, graças a Deus, poder lembrar dos meus irmãos e ver que, nossa, eu quero voltar com eles. E há bem pouco tempo eu não queria, não. Mas agora eu já estou me sentindo com essa vontade, porque eu comecei a ver o lado bom de cada um, e antes eu não via. E há muito tempo que eu estou na doutrina, hein? Desde garotinha, hein? Mas tem coisas, minha filha, que não adianta ficar 20, 30, 40, 50 anos dentro do centro espírita lendo, feito uma louca. Tem coisas que a gente, para despertar, a gente tem que ter o quê? Como o Leon Denis diz, a vontade. Tem que despertar dentro de nós a vontade. E que desperte dentro de vocês a vontade também. Obrigada. Obrigada a você, Helene, mais uma vez, bem-vinda. Que seja muitas da primeira aqui, que você retorne sempre. Agora, a nossa segunda etapa no nosso trabalho é o momento do passe. Então, pediria então que a gente ficasse bem conectado com o anjo guardião, para que possamos receber essa benesse do passe. Pai,
Permita que a espiritualidade responsável por esses fluidos junto aos nossos tarefeiros possam trazer aquilo que viemos aqui aliviando nossas dores, nossas tribulações, rogando a toda a espiritualidade desta casa que nesse momento, junto aos tarefeiros, transmuta esses fluidos para que possamos receber dentro do nosso merecimento e da vontade do Pai aquilo que nos é destinado. Então, que possamos sair receptivos, receber essas benesses, para que tudo se faça segundo a tua vontade, Pai. Vamos pedir, então, aos tarefeiros do Paz para se organizar no locais devido.
Então, esse é o momento de agradecermos por tudo aqui. Quer uma vez? Por tudo que recebemos hoje, eu vou passar a nossa irmã para que ela faça a nossa prece final. Pai Celestial, infinita bondade e justiça, Mestre Jesus, equipe de Chico Xavier, agradecemos a nossa palestrante Nene, agradecemos aos nossos médiuns tarefeiros, agradecemos a equipe de Elaine, que fez essa homenagem maravilhosa na nossa casa, agradecemos ao Eduardo e sua música harmonizante, agradecemos a equipe da cantina. Que Jesus esteja conosco agora, hoje e sempre, que todos sigam em paz para casa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Não esquecem a água. A cantina está aberta, continua aberta. Quem quiser um lanche ainda tem. Tudo bem? Um prazer, a sua palestra é incrível. Eu gosto muito disso quando deixa de ser tão técnico para botar na prática. Muito bom. É só viver. É claro. E uma pergunta, você conhece alguma coisa aqui que faça caridade, alguma coisa que dê? Pois é, eu moro em Rio das Ostras, quem mora aqui é minha filha. Entendeu? Porque, tipo assim, aqui é uma cidade muito pequena, às vezes você quer ajudar, você não sabe nem. Peraí. Pois é, aí é que está a situação.